tabuleiro da Baiana tem vatapá, oi, caruru, munguza, oi, tem umbu, pra ioiô. Essa aí é no Tabuleiro da Baiana, João Bosco e Daniela Mercury, né, Renato Cordeiro? Boa tarde. Boa tarde, mas nós somos muito maus mesmo, né? A gente fala a tarde toda, ontem a gente ficou falando sobre exercício, motivar e hoje vai ser uma bagaceira. A gente vai conversar aqui com a indicada pela revista Veja Salvador Comer e Beber, com a chefe do ano aqui na cidade, indicada a chefe do ano, inaugurou recentemente um restaurante aqui na capital baiana, ela que já tem um em Prado Forte, um profissional que está com a gente hoje, que é conhecida por inovar na nossa culinária sem deixar as raízes de escanteio. Vamos falar sobre culinária baiana, conhecer um pouquinho mais também sobre a vida da nossa entrevistada, Tereza Paim. Bem-vinda ao Frequência Baiana. Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes. Então, como é que você começou a carreira, começando assim, das trevas? Foi paixão, foi vocação, foi necessidade, foi o quê? O que é que te jogou nessa carreira? Foi escolha, gente. Eu já trabalhava há 20 anos com telecomunicações e resolvi chutar o pau da barraca. Um dia alguém ligou para você e você disse assim, olha, estamos agora aguardando para deixar você esperando enquanto eu vou fazer alguma coisa melhor da minha vida, coisa assim. Eu acho que foi acho que essa ligação veio de lá de cima, né? Então eu me vi grávida aos 41 anos e falei assim, já que é para esculhambar, vamos esculhambar tudo. Então deixei minha profissão já de consolidada, era uma empresária grande na área de telecomunicações, tinha vendido minha empresa para a Telefônica, estava já morando em São Paulo como diretora comercial. E falei, agora não vai dar mais não, soube que estava grávida, pedi demissão e... Mudar de ares e mudar de ares, amar e navegar, por aí. Essa tá deixando muita gente fica com medo, com um pouquinho de vergonha. Pois é. Agora tem uma marca do seu trabalho, muito se comenta que você tem uma marca muito forte na atualização da culinária. O que é que seria essa atualização? Atualizar a culinária local, a culinária baiana. O que é que seria esse trabalho? Olha, a gente não pode negar o tempo, né? E o que a gente tem de grande vantagem no mundo hoje é a tecnologia. Mas a tecnologia à disposição de quem tem algo para fazer, né? A tecnologia à disposição de qualquer tipo de arte. Hoje você pega qualquer segmento artístico hoje, ele lida com tecnologia e aproveita a tecnologia. Então, a minha atualização da culinária hoje é tão somente o uso de tecnologia. Para quê? Para que eu possa fazer uma moqueca de peixe sem que o peixe esteja desidratado. Para que eu tenha uma moqueca de camarão sem que meu camarão tenha passado do ponto. Né? Para que eu tenha uma carne de fumeiro maravilhosa, mas cozida na temperatura baixa, como ela já foi pré-cozida em temperatura baixa, que a gente respeite essa temperatura de cocção. Então, o que eu uso é tecnologia para manutenção de sabor, para melhoria de textura, de cor, nunca para mudar o que é da tradição, nunca para fazer uma moqueca com queijo, por exemplo. Deus me livre, isso é sacrilégio, eu quero que vá para o purgatório quem faz isso, mas fazem. Né? Agora, só para entender melhor, seria o fogão certo, a geladeira certa? Essa tecnologia o fogão certo, a geladeira certa, o modelo de cocção, né? A gente não cozinha só no fogão, a gente cozinha em forno, os fornos combinados, a gente cozinha numa técnica chamada sous vide, que a gente embala a vácuo e cozinha com termocirculador, com baixíssima temperatura, né? A gente trabalha com equipamentos como um Thermomix, que são equipamentos de altíssima ponta na cozinha. Pouquíssimas pessoas no Brasil trabalham com isso hoje. E o bobó da gente sai do Thermomix para ir para a mesa. Então, obviamente que a gente tem uma textura completamente diferente de um bobó que foi feito batido no liquidificador comum. Então, o que é um bobó? É uma massa de mandioca com todos os temperos, feito com caldo, né? Bem feito, batido. Não é isso, né? Um creme. Então, o creme vai ter uma textura maior ou melhor de acordo com a potência que você tem, o poder seu de bater aquilo ali. Pode ser até na mão, né? Assim pode ser, mas a gente consegue fazer com o Thermomix numa textura que fica um creme, fica um veludo. É como se vocês chamam de velouté, como se fosse um velouté de mandioca e, obviamente, a gente tendo isso pré-pronto, a gente vai cozinhar um camarão, 5 minutos. Então, a gente tem um camarão no ponto, bonitinho, respeitando as técnicas, né? A técnica, do ponto de vista técnico de cocção, cada proteína tem um tempo de cocção. E como é que você chegou a esse know-how, Tereza? Estudando. Muito. Estudando, assim, quando eu resolvi que ia trabalhar com cozinha, na verdade, assim, eu nem ia trabalhar, né?
é que é aquela questão que a gente conversava há pouco, assim, da questão do empreendedorismo. Eu me digo assim, eu sou cozinheira por paixão e sou empresária por vocação. Então, não tem jeito, eu não conseguiria trabalhar. Na minha proposta inicial, eu ia estudar, fui fazer a escola francesa, que é a cozinha clássica do mundo, as bases clássicas são francesas, né? O resto são inovações, são importantes, mas assim, a base da cozinha do mundo ainda é a base clássica francesa. E isso se aplica para qualquer cozinha, seja tailandesa, portuguesa. A cozinha francesa lhe dá uma base muito interessante. E depois disso eu fui estudar, eu fui para Portugal, eu fui para Espanha, mas a minha ideia era abrir um restaurante para que eu cozinhasse só para quem eu quisesse. Agora que eu esqueci de lembrar também que eu adoro gente, que eu gosto de muita gente, então meus restaurantes é para muita gente. Lá tem vatapá, lá tem caruru, lá tem mungunzá, e se quiser sambar, então vá. Você vê que Dorival Caymmi é louco por isso, né? Só é caruru, vatapá e munguzá. Quase todas as músicas dele, caruru. E às vezes nessa ordem mesmo, né, Patrícia Tosta? Pois é, tudo isso aqui na Bahia é o que você encontra. E hoje no Frequência Baiana a gente conversa sobre culinária baiana com a chefe Tereza Paim. E exatamente falar sobre essa delícia que é a culinária aqui do estado. Tereza, a gente já ouviu aí cantada por Daniela Mercury, por João Gilberto, enfim. E como é oferecer a nossa comida para um turista sem que ele ache estranho, fique chocado com o aspecto, por exemplo, do caruru, da maniçoba, do sarapatel? Não são muito bonitos, né? Atraentes, o visual. Eu acho o caruru nossa chefe lindo. pode até não concordar. O caruru tudo bem. Mas com o tempero, com a pimenta, como é que isso é oferecido para esse outro público? Olha, quando as pessoas viajam, elas querem experiência, né? Eu também não acho bonito um pato assim todo assado. Eu acho muito mais bonito um caruru. E eu vou para Paris essa semana, vou lá comer um pato, óbvio. Então, um dos grandes desejos, essa questão do sol e mar, que é o primeiro atrativo que vem do destino turístico da gente aqui no Nordeste, ele já não é mais o definitivo na hora de escolha de um destino. As pessoas estão consultando também segurança, estão consultando opções de gastronomia, né? E a comida baiana, ela é o cartão postal da cozinha do Brasil, né? Quando se vende o Brasil lá fora, se mostra uma baiana, se mostra um tabuleiro de acarajé, né? Então essa comida é uma comida desejada, uma comida cantada dentro e fora do país, né? Talvez a comida baiana seja a comida mais cantada do Brasil. Você fala um pouco agora, falou de Dorival Caymmi. Eu já fui para São Paulo fazer um evento onde tinham 8 passos durante um jantar e cada um harmonizando com uma música de Dorival Caymmi. E foi difícil escolher, porque tem muito mais de 8 falando sobre comida, né? Então, eu acho que essa comida é bonita, assim. Eu acho que a maniçoba tem aquele verde lindo, assim, que é um verde, do áureo verde, que faz, né? Faz um pouco... Tem um pouco dessa coisa, dessa natureza exuberante que o Brasil tem. Ela é uma comida diferente. O que é feio, talvez, é quando ela é apresentada com carnes muito gordurosas, com aquela gordura boiando, né? E eu defendo, assim, que existe 2 cozinhas no mundo, né? 2 tipos de comida, unicamente. Comida boa e comida ruim. Comida boa, nega, todo mundo come. Tá cheiroso, primeiro pelo cheiro. Tá bem apresentado. Tá cheiroso, tá arrumadinha, ninguém vai conferir. Depois que come, aí repete. Maniçoba, joga uma farinha aí. Ui! Eita, uma pimenta. Um anduzado, aquele grão do andu é lindo, né? Um grão diferenciado, pequenininho, isso com carne. Agora, se você pega a carne cheia de corante, né? Infelizmente, a gente tá cheio de produtor aí, botando anilina no camarão, botando corante na carne de fumeiro, né? Então, realmente fica feio. Mas se você tem as coisas bem feitas, né? Respeitando a natureza delas, eu acho que tudo é lindo. Falando em respeito, você tem, a gente estava até comentando aqui no Frequência Baiana 2, o que acontece em paralelo, né, nos comerciais. Porque sempre tem o subfrequência que acontece aqui. A gente estava comentando se era uma decisão política sua o uso de ingredientes baianos e importar as técnicas, mas manter os ingredientes daqui. Você não conseguiria resultados diferentes, por exemplo, melhores, se utilizasse pimenta fora da Bahia? Não, eu acho que não, porque assim, ingrediente tem terroir, né? Então... a gente tem terroir, tudo tem terroir. Então, provavelmente, onde a gente consegue comprar um dendê tão bom quanto aqui na Bahia? Em lugar nenhum desse país. Infelizmente, ainda não. A gente vai chegar um dia que a gente vai conseguir jogar dendê bom para todo canto, né? Você tem farinha, todo o Brasil come farinha,
das milhões de formas possíveis e variáveis. Para o baiano, a melhor farinha é a baiana. Né? Para o cara lá do norte, a melhor farinha é a farofa d'água. O Djavan né? teria opiniões muito bem fortes diversas, sobre... né? O Djavan já é de Manaus, ou de Alagoas, é aquela farinha bem, parece um polvilhinho. Né? Então, isso tá talvez até no DNA. Porque a gente chega em São Paulo e você pega pessoas que já são filhos de nordestinos, que não viveram no Nordeste, mas eles... E São Paulo tem toda a oferta de farinhas. Do Brasil inteiro você consegue comprar em São Paulo. Mas eles só vão naquilo ali. Né? Então, existe a oferta, mas eu nem sei. Acho que farinha é uma coisa meio... Mandioca está meio no DNA do brasileiro, né? É a primeira comida do índio, é a comida que a gente leva... Tem uma memória ancestral aí que eu acho que a gente carrega, né? E a comida faz parte disso. Raízes. Raízes, como assim? Desculpa. É uma coisa que... É algo que cresce por aqui pela Bahia. Como é que funciona? Ele tem destaque dentro da culinária? As raízes, os tubérculos? Sim. Sim, a mandioca, né? Uma raiz, o inhame, né? Muito, muito mesmo. Principalmente a comida afro-baiana, né? Toda a base culinária africana é mais com inhame, né? Porque o inhame veio da África, a mandioca que é brasileira. Agora, com toda essa mistura e essas interferências, como é que a gente classifica de fato o que é culinária baiana? Quando falamos culinária baiana, aí está também a questão da culinária africana e outras... Do sertão. Do sertão também. De que culinária estamos falando? A gente tem aqui na Bahia bem separado, assim, a culinária praiana, né? Que é uma culinária que você alcança com os mariscos, com o camarão, muito focada no leite de coco e no dendê, né? Que é uma culinária bem de praia. E aí você tem a culinária do recôncavo, né? Que é uma culinária já que trabalha com outro tipo de ingrediente, apesar de que você sabe que o camarão seco vem do recôncavo, mas ele não é tão utilizado quanto é divulgado, quanto é comido lá uma maniçoba, é comido um andu, é comido uma carne de fumeira, é comido, né, o bode. A gente tem essa comida bem do interior, mais assim do sertão, né? Que é uma comida já regada com o queijo manteiga, né? Que é o requeijão, que a gente chama de... Hoje o povo, o Brasil inteiro, quando você fala requeijão, todo mundo associa o pote de requeijão de copo, né? E pra gente aqui, que é da Bahia, requeijão pra gente é o queijo, é um queijo manteiga, que o resto do Brasil chama de queijo manteiga. Mas é muito com jabá, né? Muito com carne seca, muito com bode, a gente trabalha muito com bode mais para o sertão. E tem essa cozinha afro mesmo, que ela tem a ver com candomblé, com essas coisas que vieram do candomblé, e que ela não é tão comida, né? Ela existe, ela é mais assim dentro dos trabalhos dos candomblés, embora se misture um pouco caruru, vatapá, mas é só isso. Porque, por exemplo, um efó, que é uma comida já bem africana, ela já se perdeu um pouquinho, já não se acha mais, né? Mas ela existe. E aí onde entra meu trabalho, minha pesquisa, que é fazer o quê? Valorizar essa comida, que é uma comida nossa, não perder essa história, não perder essa identidade. Muito pelo contrário, né? Eu digo sempre assim, que minha comida é um museu de grandes novidades. eu classifico minha cozinha assim, um museu de grandes novidades. Então, dentro dos meus restaurantes, todos dois, a gente tem lá o cardápio, que a gente chama de cozinha típica, seguindo a tradição. E tem um cardápio que a gente chama de autoral, que aí já é um livre arbítrio meu da utilização de utilização de técnicas internacionais. Aí não é tecnologia, são técnicas mesmo. É, por exemplo, pegar um risoto e fazer ele com maturi, leite de coco, finalizar com dendê. Aí já é uma coisa bem autoral. Já é uma releitura. Ela tem o dendê, ela sabe fazer seu nego virar. Ele sabe fazer sua nega. E a gente recebe hoje aqui no Frequência Baiana a chefe Tereza Paim, que fala um pouco sobre a carreira e também a culinária baiana. Estávamos conversando aqui durante o intervalo, não é, Tereza, sobre essa questão. Por que quando recebemos um francês, uma comitiva italiana, um grupo de fora, queremos oferecer a comida dessas nacionalidades, dessas pessoas? Por que não oferecer a comida da terra, a comida baiana? O que está relacionado aqui? Eu acho que a boa educação, né, sempre manda a gente receber com o que a gente tem de melhor, né? Eu acho que o que tem de melhor na Bahia é a comida baiana. Claro que se você vai receber uma pessoa que vai ficar 10 dias aqui, você não vai levar ela todos os dias para um restaurante de comida típica.
né? Até porque o paladar é muito diferenciado, muito distante daquilo que ela está habituada. Mas, primeiramente, eu acho que você tem que introduzir e receber essas pessoas com as coisas que você tem, né? Então, é importante ter esse posicionamento dentro das empresas, os corporativos, quando contratam os eventos, ter essa visão. É importante, porque isso é uma coisa que passa pela autoestima, né? Se eu me acho que eu sou melhor, eu vou me oferecer, né? Se eu acho que eu tô feia, que tá isso, aquilo, a pessoa se recolhe. Então, isso é natural em todo o segmento, né, de compra e venda. Então, se eu quero vender a comida baiana, eu tenho que oferecer ela de uma forma bacana, eu tenho que introduzir ela, né, de uma maneira que as pessoas possam comer sem, digamos assim, ofender aquele paladar que não está habituado, né? E aí vem a sabedoria, vem o trabalho mesmo de pesquisa do chefe de cozinha, para que possa oferecer uma comida que ela possa ser degustada independente da nacionalidade da pessoa. Essa é uma preocupação que ganha um contorno especial numa época como a gente tem agora, pré-Copa das Confederações, para depois ser pré-Copa da América, para depois ser pré-Copa do Mundo e depois ser pré-Olimpíada. E até mesmo nos nossos grandes eventos aqui, como o Carnaval, por exemplo, nos nossos camarotes, nas festas. O camarote, por exemplo, é um assunto que a gente precisa conversar, porque eu acho que a gente não pode fazer tem camarotes aí de 4.000 pessoas, e o que a gente vê, a grande oferta é de comida japonesa, como se fosse o mais chique, porque tem comida, desculpa, eu adoro comida japonesa pura, com creme cheese eu detesto. Infelizmente, a gente não consegue aqui na Bahia comer uma comida japonesa, geralmente ela está sempre misturada. Mas assim, eu acho que a gente deveria, porque não pode oferecer um bobozinho de camarão, não pode oferecer um bolinho de mandioca, não pode oferecer um bolinho de feijoada. Esse tem que ser a estrela do camarote. Qual a oportunidade que uma pessoa que pagou 20 mil reais para vir passar um carnaval da Bahia, porque não é menos do que isso, com passagem, com hospedagem, ela tem de comer um bobó de camarão que não seja maravilhoso aqui na Bahia. Um acarajé, entendeu? Então eu acho que os camarotes deveriam realmente ter a postura de colocar na frente dos menus deles a comida baiana e oferecer isso como diferencial, e não ao contrário, oferece a comida italiana como diferencial, oferece a comida japonesa como diferencial, e esse não é o diferencial. Tereza, nosso tempo acabou, infelizmente. Tem como dizer rapidamente quais são as novidades na culinária baiana? Rapidamente, o que é que tem de novo aí surgindo nos restaurantes que estão sendo bastante pedidos? Olha, eu continuo no meu museu de grandes novidades. Eu, assim, o prato que a gente mais vende, tenta vender a muqueca mesmo. Quando alguém chega, eu quero comer ensopado porque é pesado, a gente convence a comer muqueca. A gente vai lá, às vezes se eu estou livre na cozinha, quando eu vejo bater o ensopado, eu vou lá, por que você vai comer ensopado? Como muqueca, o dendê é tão bom, o dendê é o óleo mais vendido, o meu dendê é feito, é artesanal, não vai te fazer mal, tem beta-caroteno, tem vitamina C. Aí a pessoa fala, então tá, faz com um pouquinho. Eu digo, eu já faço com um pouquinho. Então come a muqueca e depois agradece e fica feliz. Imbatível, muito obrigado. É, muqueca na veia. A gente quer agradecer então a presença da Tereza, esse conhecimento que ela trouxe e convidar para uma outra oportunidade de bate-papo aqui no Frequência.